Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem interessante. É um caso real de um estudo de 2015 do pesquisador Rodrigo de Araújo Rosa, que mostra como uma empresa conseguiu pegar uma montanha de dados brutos que não pareciam servir para muita coisa e transformar em soluções práticas que mudaram o dia a dia do negócio. E tudo começa com esse número aqui, 132 gigabytes. Parece muito, né? E é. Essa era a quantidade de arquivos de log, de registros de transações, que foram acumulados ao longo de 1 ano e meio. É dado que não acaba mais. E aí, vem a grande pergunta. O que tinha ali dentro? Porque esses dados de uma empresa de transações eletrônicas estavam basicamente parados. O uso principal era para apagar incêndios, sabe? Corrigir um erro ou outro que aparecia. Mas o potencial de verdade daquilo tudo estava totalmente escondido. E esse, olha, é um problema super comum que tem até nome, Dark Data. É quando as empresas juntam uma quantidade absurda de informações, mas, como a própria pesquisa apontou, analisam só uma beiradinha disso tudo. O resto fica lá, no escuro, cheio de insights valiosos que ninguém vê. Foi justamente aí que o trabalho do Rodrigo de Araújo Rosa, lá em 2015, entrou como um divisor de águas. A proposta dele foi simples e ousada. Usar uma ferramenta poderosa de código aberto para minerar esses logs e ver se encontrava algum ouro ali no meio. E a ferramenta escolhida para essa mineração foi o Apache Hadoop, uma tecnologia de Big Data. Mas, para a gente entender o que o Hadoop faz, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e entender rapidinho o que é esse tal de Big Data. Então, Big Data não é só sobre ter um monte de dados. O conceito se apoia em 5 pilares, os 5 Vs. Volume, claro, a quantidade. Variedade, porque os dados vêm de todo tipo. Velocidade, pois são gerados muito rápido. Veracidade, que é a qualidade. E o mais importante de todos, o valor, que é a capacidade de transformar tudo isso em algo útil. Os bancos de dados comuns simplesmente não dão conta do recado. E é aqui que entra o nosso herói da história, o Apache Hadoop. Imagina ele como um time de detetives digitais. Em vez de uma pessoa só tentar ler todos os livros de uma biblioteca gigante, o Hadoop divide a tarefa entre vários detetives que trabalham ao mesmo tempo, em paralelo. É muito mais rápido e eficiente. O legal é ver como o Hadoop não trabalha sozinho. Ele é a peça central de uma engrenagem maior, que pega aqueles dados brutos, sem forma, e os transforma em relatórios e insights que ajudam o negócio a tomar decisões melhores. Ok, a teoria é ótima. Mas como foi que o pesquisador colocou isso tudo para funcionar na prática? Vamos dar uma olhada em como o experimento foi desenhado. O estudo seguiu um método bem rigoroso, com 5 fases bem definidas. Ou seja, não foi só uma olhada por cima dos dados, foi uma investigação séria que começou definindo o problema, escolheu as ferramentas certas, desenvolveu a extração e, crucialmente, validou tudo com um especialista da própria empresa. E aqui está a estrutura que ele montou. Foram analisados os logs de 2 sistemas super importantes da empresa. O sistema A, que cuidava de pagamentos com cartão, e o sistema B, focado em pagamento de contas e boletos. E tudo isso num período de 18 meses de dados. Para encontrar a agulha no palheiro, o pesquisador usou uma técnica chamada MapReduce. Pensa nela como um filtro super potente. Ele foi atrás de problemas que a empresa até sabia que existiam, mas não fazia ideia do tamanho. No sistema de cartões, ele procurou pela palavra senha para achar erros. E no de contas, ele usou um código interno que marcava qualquer erro de regra de negócio. E a caçada deu muito certo. Depois de processar aqueles 132 gigabytes, o sistema extraiu quase 700 mil mensagens de erro específicas. De repente, todo aquele ruído de dados virou um sinal alto e claro. Olhando só para o sistema de pagamento de contas, a análise revelou vários problemas que os clientes enfrentavam e que aconteciam milhares de vezes. Era muito atrito, muita frustração. E a causa número 1 de falhas, surpreendentemente, era uma simples escolha errada no menu do sistema. Vamos ver isso mais de perto. O problema principal era que os usuários erravam o menu com muita frequência. Por exemplo, tentavam pagar um boleto comum na opção de conta de água ou luz. Só um cliente, o cliente F, passou por esse erro específico mais de 600 vezes. A segunda grande descoberta foi essa aqui. Quando o leitor de código de barras não funcionava, as pessoas erravam muito ao digitar aquela sequência enorme de números na mão. Isso aconteceu centenas de vezes. E cada erro desses era uma transação que dava errado e um cliente que ficava na mão. E agora vem a parte mais importante.
Essas descobertas não viraram só um relatório bonito na gaveta. Elas levaram a melhorias reais no negócio. E é aqui que a história toda ganha um poder imenso. E essa fala do coordenador de produtos da empresa diz tudo, né? Ele mesmo reconheceu que o estudo trouxe luz para problemas que eles nem monitoravam direito e que, no fim das contas, informação só tem valor se virar ação. E a informação virou ação, de verdade. 2 mudanças bem específicas foram implementadas no software com base direta no que os dados mostraram. O primeiro grande sucesso foi esse. Para acabar com o erro do menu, o sistema foi modificado para fazer a detecção automática do tipo de documento só lendo o código de barras. Com isso, o menu nem era mais necessário. O resultado? 100% de redução no erro, o problema simplesmente sumiu. O segundo sucesso foi tão incrível quanto. Para os erros de digitação do código de barras, a solução foi uma mudança simples na interface. O sistema passou a mostrar o campo de digitação em blocos, que nem no Internet Banking, o que facilitou muito a vida de quem digitava. A consequência? Uma queda de 90% nesse tipo de erro. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Esse caso de 2015 prova que dados que parecem esquecidos podem, na verdade, esconder soluções capazes de transformar um negócio. Fica a pergunta no ar. Se 132 GB de Dark Data tinham a chave para uma melhoria de processo de 90%, o que será que está escondido em outros dados por aí?